Vamos falar um pouquinho agora sobre o exame visual das lesões de cárie. Hoje em dia, ele é conhecido como o exame que melhor vê de forma mais completa todas as características associadas ao prognóstico que nós falamos anteriormente nesse game, permitindo então que a gente identifique essas características, preveja o que poderia acontecer com essa lesão e assim escolha o melhor tratamento local para aquela lesão, dentro do contexto do tratamento da cárie da criança como um todo. Esse exame visual é um exame que é fácil de ser implementado, que é barato e tende a ser facilmente implementado em qualquer realidade para qualquer paciente. O grande problema que se coloca em relação a ele é a questão de padronização. Será que todo mundo vê da mesma maneira? Será que a gente consegue enxergar as mesmas coisas? Será que tem uma variabilidade? Isso é muito discutido nos diferentes tipos de estudo. Nesse sentido, alguns índices visuais têm sido criados para tentar facilitar esse processo. Um índice visual bastante conhecido, talvez o mais difundido em termos de número de pessoas alcançadas, seria o índice da OMS, que é o que através do qual a gente calcula o CPOD, que é uma medida de cárie universal que conseguimos comparar diferentes populações. Entretanto, a grande desvantagem do CPOD quando a gente pensa em avaliar a criança dentro do consultório é que a gente não consegue ver diferentes estágios do processo carioso, só vê uma lesão cavitada, francamente cavitada. Por isso, outros índices foram criados na tentativa de complementar ou de ver esses outros diferentes estágios do processo carioso, desde a fase mais inicial da manifestação da cárie, que seria a lesão de mancha branca, por exemplo. Então, para que os índices servem, né? Os índices, eles servem para tentar diminuir a subjetividade, então eles funcionam como se fosse uma receita de bolo, né? Fazendo com que todos vejam de uma maneira meio parecida e sigam essa receita, assemelhando bastante os seus resultados. Então, é um índice que tem um caráter subjetivo inerente, né? Que nunca todos vão ver exatamente igual, mas usando os índices eles tendem a reduzir essa subjetividade. Outra característica que o índice tende a melhorar é a sensibilidade do método, ou seja, a capacidade que ele tem de acertar onde tem lesão de cárie. Por que ele faz isso? Porque ele funciona também como um checklist. Então, a gente tem lá alguns pontos que o índice contempla e nós vamos procurar esses pontos clinicamente, fazendo com que a gente procure melhor, né, procure mais e, consequentemente, ache mais. O que a gente precisa cuidar é que muitas vezes, quando a gente procura demais, a gente acha também o que a gente não tem e ganha aí de presente os falsos positivos, que não são bons, principalmente se a gente pensar em lesões de cárie dentina, que vão demandar que a gente abra uma lesão que não existe e aí, uma vez aberto, não tem mais conserto, né? Então, a gente precisa cuidar e simplesmente utilizar os índices, sim, para nos ajudar, ganhar com o que a gente pode ganhar, mas também não ficar procurando demais na tentativa de evitar os falsos positivos. Um dos índices propostos nesse meio de índices disponíveis, que a gente tem mais de 30 índices disponíveis com a mesma finalidade, é o ICEDAS, e ele foi criado, foi idealizado por volta de 2004, publicado em 2007, e de lá para cá vem sendo cada vez mais utilizado, com algumas críticas, alguns problemas, mas a ideia foi criar um índice internacional que todos pudessem usar e falar a mesma linguagem. Assim como a gente tem a linguagem, né, do número dos dentes, que nos facilita a comunicação, a proposta era exatamente essa. Então, se reuniram um grupo de cardiologistas de diferentes partes do mundo e tentaram chegar num consenso, né, de qual seria esse índice para avaliar as lesões de cárie nos seus diferentes estágios, contemplando aí os fatores de prognóstico que a gente já falou, que são fatores importantes de serem considerados. E a proposta inicial era criar, então, uma linguagem internacional que todos pudessem compartilhar,
tanto para ser usada em pesquisa como ensino, na clínica e também na parte de populações, levantamentos epidemiológicos. Hoje nós vamos focar aqui mais na clínica, embora a gente já tenha estudado, né, nos diferentes âmbitos. Primeiro a gente começou na pesquisa, aí começou a utilizar na clínica, passou para o ensino e também testou na parte de epidemiologia. Então não é um único índice, por que a gente adota ele? Simplesmente por tentar por ser uma tentativa universal de padronização. Ele tem alguns pontos, né, que a gente poderia melhorar e a gente vai discutir isso ao longo dos exercícios. Vocês vão ter a oportunidade de, ao longo desse game, testar e também a ver o que vocês acham sobre esse índice. Então, aqui a gente vê o professor Kim Exness, que é um dos idealizadores de um índice que foi precursor desse índice, e a partir desse índice que ele tinha, os outros pesquisadores deram seus pitacos e se desenvolveu esse índice, que é o ICEDAS, né? Que a gente fala ICEDAS, mas se vocês ouvirem fora do Brasil, vocês vão escutar AISDAS, né, em inglês, ou Wikidas em espanhol. É tudo a mesma coisa. E aqui a gente tem a nossa primeira turma que nós começamos a utilizar, por ocasião até do professor Extrant aqui no Brasil, em 2009 na graduação, e desde então a gente vem utilizando rotineiramente na clínica. E o que muda, né, utilizando o ICEDAS? Na verdade, não muda nada, ele só sistematiza todos aqueles fatores de prognóstico que a gente viu mais anteriormente nesse game, os fatores de forma isolada, mas na boca eles acontecem todos juntos. Então, esse índice ele vai tentar trazer um apanhado desses fatores, combinando em diferentes códigos que vão ser utilizados para avaliar as lesões de cárie. É um índice que propõe que a gente faça basicamente o exame visual, utilizando boa iluminação, uma superfície limpa, que pode ser tanto com profilaxia como com a ajuda da escova do próprio paciente. Ele propõe também que a gente tenha a possibilidade de secagem, para que a gente possa ver melhor as lesões, tomando cuidado para não secar demais, porque o secar demais faz com que a gente veja demais também e considere coisas que não são lesões de cárie como lesões de cárie. E a gente, então, basicamente precisa de uma sonda, que é essa sonda ballpoint, com essa bolinha na ponta, que utilizamos também para fazer o exame de CPI-TN da pério. E essa bolinha na ponta ela vai ajudar a gente a ver as rugosidades da superfície. A sonda ajuda a remover restos de biofilme e também ver algumas perdas de continuidade ou cavitações, dependendo do tipo da superfície, se não for uma superfície, por exemplo, um sulco muito com as vertentes muito inclinadas. Ele também propõe que, então, com a sonda a gente faça um exame tátil, mas não é aquele exame tátil que a gente fazia com o explorador para tentar prender e ver se tem cavitação. Não, esse exame tátil é basicamente para a gente ver a superfície. Então, no esmalte a gente vai ver a textura, a rugosidade dessa superfície, e na dentina a gente vai ver a textura na forma da consistência daquela dentina, se está amolecido ou endurecido. E também preconiza, como eu já falei, que a gente faça a limpeza de alguma maneira, seja escovando ou fazendo profilaxia, porque aqui vocês veem um dente pré-limpeza e um pós-limpeza. Vocês veem que muitas coisas ficam muitas vezes escondidas embaixo desse biofilme e um dente como esse não permite que seja avaliado. Outra coisa que a gente não pode fazer antes de fazer o ICEDAS por exemplo, evidenciar, porque o corante do evidenciador acaba escondendo coisas que a gente pode querer ver. E com esses códigos, como eu disse, a gente vai ver os fatores associados ao prognóstico, que nós já discutimos um a um, agora a gente vai juntar tudo num pacote só. Então, se vocês entrarem, né, agora o site mudou, depois eu posso passar para vocês, mas a proposta era que se iniciou numa avaliação das superfícies entre 0 e 6, e aí, como alguns scores
tinham características de prognóstico e, consequentemente, de decisão de tratamento semelhante, eles foram unidos e hoje a gente utiliza esse modelo mais simplificado, que são de 4 scores. 0 seria o rígido, A, lesões iniciais, B, lesões moderadas e C, lesões severas ou avançadas, né? Que juntam os antigos ou, né, do score completo 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6. Nós temos também a flexibilidade, né, o controle de poder juntar e avaliar da mesma maneira que a OMS avalia entre cavitados, né, francamente cavitados e não francamente cavitados. Então, a grande vantagem do ICDAS é que a gente pode trabalhar com diferentes formas de associação, né, e ter diferentes respostas dependendo do que a gente precise. Aqui ilustrando, então, o originalmente proposto, né, que seria o 0 rígido e o 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que vocês veem aqui que vai do menos severo para o mais severo. E hoje a gente trabalha juntando esses scores 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6. Então, as lesões 1 e 2 seriam as lesões iniciais, que não tem nenhum tipo de cavidade, a gente só vai ter mancha ou escura ou esbranquiçada, mas só mancha, sem ter a cavidade. As lesões que a gente chama de moderada, que é a junção do score 3 e do score 4, como eu já mencionei para vocês em outros momentos desse game, já tem uma perda de continuidade superficial, então a gente sabe que tem uma piora aí do prognóstico, ou então a gente sabe que tem um acometimento de dentina, visto aqui por essa sombra, por exemplo. A gente não enxerga a dentina diretamente, mas a gente tem uma pista de que pode estar em dentina. Mesmo as lesões microcavitadas, não essa provavelmente, mas elas já podem estar em cerca de 50% dos casos histologicamente em dentina, por isso que a gente precisa diferenciá-las de lesões que estejam realmente sem a cavidade, que são essencialmente em esmalte. E aí, piorando um pouquinho o prognóstico e aumentando a severidade, a gente tem os scores 5 e 6, que foram unidos na forma de lesões severas, que são aqueles que têm a dentina já aparente e que vão ter de todos o pior prognóstico ou velocidade maior de progressão. A proposta é que a gente avalie por superfícies. Em algumas superfícies, por exemplo, as oclusais, a gente pode até dividir em 2 áreas, ou até 3, né? Dependendo aí de como a gente queira avaliar e monitorar essa avaliação. E a gente sabe que tem uma relação, né, com o histológico, como eu já falei para vocês, que tá. Então, a gente tem com esse índice, como a gente vai ver no vídeo a seguir, uma associação entre o histológico, a decisão de tratamento e, consequentemente, o prognóstico. E o que a gente vê é que, de fato, as lesões não cavitadas, como a gente pode ver aqui, né, elas progridem 2 a 4 vezes mais que uma superfície rígida, ao passo que as lesões que já têm uma cavidade ou que já têm aquela sombra na dentina progridem cerca de 12, 13 vezes mais que uma superfície rígida. Então, a gente vê aí que, comparando rígidos iniciais e moderadas, a gente tem uma escadinha de velocidade de progressão, como a gente viu naquele gráfico que eu mostrei no começo do game. Então, a vantagem é que a gente tem esse controle, pode avaliar de diferentes maneiras, como eu falei para vocês, e a gente vai optar para vocês utilizar esse mais simplificado, classificando em iniciais, moderados e severa, que é o que vai ter mais relação mesmo com a decisão de tratamento, em função de terem prognósticos em cada um dos grupos semelhantes. Então, a ideia é que a gente use esse índice para ajudar a decidir o tratamento, como a gente também já falou nesse game. Vocês vão ter, ao longo desse game, a oportunidade de olhar um pouco essas lesões, treinar, acertar, errar e, com isso, aprender e auxiliar a classificação. Aqui a gente tem um resuminho de tudo que eu falei. Então, a gente tem aqui a severidade das lesões,
a característica delas e, além disso, a gente vai fazer a avaliação de atividade, que vocês também vão ouvir mais adiante nesse guia.